eu quero deixar aqui a minha saudação a você, de todo o coração, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E dizer que nós estamos aqui para trazer uma pequena palavra que se soma a outras que têm sido trazidas ao longo desta semana, que nós estamos num período de uma orientação do Senhor, de 7 dias de glorificação ao Senhor. Pela maneira como o Senhor tem nos dado a bênção de resistirmos a todos os embates e permanecermos firmes no nosso Deus. E até mesmo a palavra que nós gostaríamos de trazer aqui para os nossos irmãos, nossos ouvintes, é uma palavra que está na carta do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 3, e o versículo é o versículo 20 e também o versículo 21. Efésios 3, 20 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, meu ouvinte, com esta palavra, eu quero transmitir aqui da parte de Deus aquilo que foi uma palavra da parte do apóstolo Paulo quando ele estava fazendo uma oração. E ele termina esta oração manifestando a Deus o seu louvor, a sua gratidão por aquilo que iria muito mais além em termos de respostas do que o número de súplicas que o apóstolo coloca aqui na sua oração. Esta oração, ela começa no versículo 14, quando Paulo apresenta diante de Deus alguns motivos da sua oração. Mas em todas as suas súplicas, em todos os itens da sua oração, Paulo faz sempre menção àquilo que está relacionado à igreja, como, primeiramente, a família nos céus e na terra que toma o nome de Jesus. Ele está se referindo não somente a uma oração sua, mas uma oração de toda a igreja, que ele chama de família nos céus e na terra. Aquela família que tem o nome de Jesus porque ela é composta do número daqueles que professam o nome do Senhor Jesus, que creem nele e fazem parte da sua igreja fiel. E ao longo da sua oração, Paulo não deixará de expressar a unidade da igreja, em expressões como: sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Cristo habite pela fé no nosso coração. A expressão estando arraigados e fundados em amor era exatamente uma expressão que denota uma igreja, um corpo, uma família. E que por isto o louvor que Paulo expressa nos versículos que nós lemos, o versículo 20 e o versículo 21, este louvor é um louvor que ressalta a presença de um Deus que faz pelos seus servos muito mais abundantemente além daquilo que pedem a Deus nas suas orações, daquilo que faz parte das suas súplicas diante do Senhor. Por isso, Paulo se reporta exatamente a esse momento em que nós nos unimos em adoração, em glorificação ao nome do nosso Deus. Porque Ele é aquele que ouve a nossa oração, atende a nossa súplica. Ele é aquele que nos sustenta nas horas de maior aflição. A expressão de Paulo chega a ponto de dizer que a sua oração foi feita de joelhos. Me ponho de joelhos. Era a oração dele confiante na resposta de um Deus que nos atende muito mais abundantemente além do que pedimos e do que pensamos. O que ressalta aqui nesta oração de Paulo, em primeiro lugar, é que Deus, na verdade, todas as vezes que Deus está para executar uma grande obra em favor dos seus escolhidos, da sua igreja, daqueles que Ele chama para si, naturalmente, o Senhor sempre os trata como família.
Não foi diferente nos dias de Noé. Quando Deus, diante de um juízo que veio sobre o mundo, Deus separou em Noé uma família para ser preservada. Também Deus reuniu em família os membros da casa de Ló, para retirá-los de uma iminente destruição em Sodoma e Gomorra. Também este mesmo sentido de família o Senhor concedeu lá no dia em que Ele retirou os filhos de Israel do Egito, e as famílias dentro das casas, naquela última noite, comiam a carne do cordeiro assada no fogo. Também o sentido de família, na hora de um grande livramento de Deus, está na passagem relacionada a Raabe, a meretriz, lá em Jericó, que Deus preservou a casa dela, e com ela toda a sua família debaixo do seu teto foi reunida ali para que Deus pudesse preservá-los de um grande juízo. A Igreja Fiel de Jesus também tem esse nome. É a igreja que, diante de um juízo estabelecido sobre este mundo, que é o juízo do pecado, essa igreja o Senhor a tem unida como uma família cujo espaço lá fora não existe mais, porque o espaço dessa família é o espaço interior. É o momento em que essa igreja está vivendo a sua experiência interior. Lá fora os ataques são muitos, lá fora existem trevas, mas no interior da vida familiar da igreja, a presença do Senhor se faz de tal maneira que as nossas orações são ouvidas, e ouvidas muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos. Por isso a expressão de louvor agora do apóstolo Paulo é uma expressão não só do seu coração agradecido a Deus, mas muito mais do que isso. É a expressão do louvor de toda a igreja. A esse que atende a nossa oração muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos, a Ele glória na igreja. É a glorificação ao nome do Senhor Jesus na igreja. O nome dele tem sido glorificado. A nossa adoração ao Pai, o nosso louvor ao Pai pelas respostas dele, esse louvor, ele é em função da presença do Senhor Jesus no meio da igreja. E a expressão de Paulo vai muito mais além nesse louvor. Ele expressa isso não só na sua geração, mas também em todas as gerações. As gerações que têm sido formadas na igreja, aqueles que têm nascido de novo, aqueles que têm sido alcançados pela graça do Senhor, também estão se unindo à igreja nesta última hora, neste louvor, nessa adoração a um Deus que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos. E isso não é somente nas gerações desta existência aqui, mas Paulo vai além do que isso na sua glorificação a Deus. Ele diz: esse louvor é para todo sempre. O louvor para sempre é o louvor que vai se eternizar na glória, quando um dia o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, e a nossa adoração será eterna. Não será mais contada de geração em geração, mas ela será contada eternamente na presença do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, por isso, meu ouvinte da Rádio Manaim, eu quero agora que você também pense nessas palavras. Tribute a Deus este louvor, apresente a Ele esta adoração, porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que você pede e do que você pensa, porque Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Que Deus assim então seja louvado através desta palavra e que o seu coração seja grandemente abençoado. Por isso, eu me despeço aqui, desejando a você, meu irmão, meu amigo ouvinte, a paz do Senhor Jesus.